E aí galera, vamos à nossa revisão Geografia do Brasil. Vamos lá revisar para você. Primeira questão, região norte. Sobre a região norte do Brasil, assinale a alternativa incorreta. Apenas uma aí, erradinha, vamos achar ela, hein? Primeiro, possui amplas áreas de solo fértil, onde o desenvolvimento agrícola é possível e deve ser estimulado. Possui ainda uma moderna rede de rodovias que permite o escoamento da população. Aluno do meu coração, tá mais errado que nota que R$3. O solo da Amazônia, se você lembrar, é um solo muito pobre pelo excesso de chuva, um solo lixiviado. Então já matamos aí, né? Além disso, né, o latossolo, um solo bem desenvolvido e com uma concentração de minerais, dando solo laterítico em algumas áreas. Então o solo dessa região é um solo pobre. Então já mataria a questão. E também a questão de rodovias modernas, não. Lá é a região do Brasil que menos tem rodovias pela questão, né, do rio, da cheia dos rios. Então o transporte muito utilizado lá é o hidroviário. Então já matamos ali, mas vamos conferir as demais. Região de extremos contrastes, que acumula grande riqueza natural, mas a sociedade brasileira ainda não encontrou uma forma organizada e justa para explorá-la de maneira ambiental responsável, né? Sim, é verdade. Seu ambiente fluvial é muito utilizado para o transporte de cargas e pessoas, ainda serve como importante fonte de recursos alimentares proporcionados pela pesca. Sim, verdadeiro, né, galera? E a próxima, apesar de possuir um relevo em geral pouca declividade, apresenta locais de altitude mais elevadas, como no Planalto das Guianas, onde temos o ponto mais alto do Brasil, o Pico da Neblina, assim, na Serra do Imerê, no estado do Amazonas, né? Cerca de 3.000 metros de altitude. A próxima, a população de origem indígena constitui importante perfil no quadro demográfico da região. Sim, é a região do Brasil que mais tem indígenas, beleza? Tá fácil, hein? Facílima questão. Vamos à nossa próxima questão da região. A região norte ainda do Brasil caracteriza pela, vamos ver o que é fácil aqui, ausência de conflitos fundiários. Não, é a região que mais tem conflito entre grileiros e poceiros. Eles, né, pegam terras devolutas, terras do governo, tentam através da posse. Depois chega uma pessoa lá com um documento falsificado, grileiro, e tenta e acaba dando conflito. Então existe conflito entre grileiros e poceiros, entre poceiros e indígenas, entre madeireiros e indígenas. Então o conflito é muito grande. A região do Brasil com mais conflito fundiário. Então a 1 tá errada. A próxima, predomínio de um clima quente com chuva abundante o ano inteiro. Sim, clima equatorial, chove o ano inteiro. Facílima 2, correta. A 3, aceleração dos processos de povoamento nas últimas décadas com o avanço da fronteira agrícola. Sim, está tendo um avanço da fronteira agrícola, o pessoal desmatando a vegetação, saindo do centro-oeste, invadindo a área e vem provocando sim um aumento no processo de povoamento. 3 correta, 2 e 3 correta, obviamente já sabemos que a alternativa é a C, mas vamos só ver aqui, presença de solo com grande fertilidade em função da biodiversidade da região. Vimos na questão anterior que o solo da região é um solo muito pobre, um solo lixiviado em sua maioria, beleza? Então nós temos aqui a letra C, facinho a questão. Vamos à nossa próxima aí. Quanto à região centro-oeste do Brasil, é correto afirmar que é a mais extensa, menos populosa e menos povoada das regiões brasileiras. É a mais extensa? Não, a maior região é a norte. É a menos populosa? Sim, né? É que tem menos habitantes, aí sim. Mais povoada não, que é o norte também. Então, errada a 01. Vamos a 02, é formada por 4 unidades. Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. Sim, 4 unidades federativas, beleza? Certinho. Sua principal atividade econômica é a pecuária extensiva. Sim, nós temos ali, na verdade, essa alternativa a gente pode afirmar como correta, porque seriam duas, né? Seria a agropecuária de grãos, soja principalmente, e também a pecuária extensiva. Mas não está errado falar, porque figura entre, né, as duas, não está falando que é apenas essa atividade, então está correta a 04. É alta a proporção de estabelecimento com mais de 10.000 hectares, onde dominam principalmente atividades pecuárias. Sim, nós temos o latifúndio ali, grandes áreas com criação de gado na região. Então, é verdadeiro? A próxima, predomina o minifúndio com áreas abaixo de 5 hectares, representando um dos grandes problemas da posse da terra. Não. Então, ficamos com 8, 4, 12, 13 e 14, o gabarito final
dessa questão. Facinho para você, né? Vamos à próxima aqui. Olha que questão grande, rapaziada. E ela fala sobre o Nordeste, na verdade, a comparação entre o Sul e o Nordeste do Brasil. Então, todas, apenas uma está errada, exceto, vamos ver qual que é errada. Enquanto no Nordeste a população encontra-se concentrada preferencialmente na faixa litorânea, na região Sul há densidades demográficas altas, tanto no litoral como no interior. E é verdade, a gente sabe que no interior nós temos sim grandes concentrações em algumas cidades, como no oeste catarinense, no oeste aí, Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Chapecó, na área de Santa Catarina, e também para o interior do Paraná, presente essa verdadeira. Enquanto no Nordeste, o movimento migratório para o Sudeste tornaram negativo o crescimento populacional, na região Sul esses movimentos têm provocado um aumento populacional. Olha lá, enquanto na região Nordeste os movimentos migratórios para o Sudeste tornaram negativo o crescimento populacional, não é negativo o crescimento populacional no Nordeste. No Sul esses movimentos têm provocado um aumento populacional, né? Não. Todas as duas regiões do Brasil têm um crescimento populacional positivo. Por mais que exista a migração, o CV ainda é positivo, então essa está errada. Vamos conferir as próximas aí então. Enquanto a região Nordeste, o clima tropical úmido e semiárido dominam, na região Sul as condições tropicais estão restritas a pequenas áreas, dominam características de clima subtropical. Sim, apenas no Paraná tem uma pequena porção que é de clima tropical. Nas demais áreas o clima subtropical. Fácil. A próxima, enquanto o Nordeste, os portugueses tiveram participação decisiva no processo de povoamento e ocupação, na região Sul, esses processos foram desenvolvidos principalmente por imigrantes alemães e italianos. Sim, todo o processo de branqueamento, onde através das companhias de colonização, foram vendendo terra aí para imigrantes alemães e italianos. Verdadeiro. E a última também verdadeira. Enquanto a região Nordeste persiste as condições de subdesenvolvimento, baixa renda per capita e alta mortalidade infantil, na região Sul esses indicadores se aproximam de países desenvolvidos. Verdadeiro. Então a nossa incorreta, exceto, é a letra B. Facinha a questão. Vamos à nossa próxima questão. Olha lá, comparando a característica da região. Vem comigo, olha aí. Devido à sua grande extensão territorial, o Brasil apresenta muito contrastes, sejam em aspectos físicos, econômicos e humanos. Com base nessa diferença, o IBGE dividiu o Brasil em 5 regiões. E as regiões identificadas são Norte, Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e o Sul. Vamos ver qual se encaixa aqui. A primeira é uma região de contraste de aspectos naturais, humanos e econômicos. Ela apresenta área chuvosa e de clima semiárido. Além disso, quase um quarto da população vive na miséria. Então sabe que é o Nordeste. Ah, Marcelo, mas o semiárido já me deixaria... Não, porque o Sudeste do Brasil, Minas Gerais, tem parte dele o clima semiárido. Então, não, quando você olhar o semiárido, não quer dizer que é o Nordeste apenas. A tendência é o Nordeste, é a maior área do semiárido do Brasil. Mas pega um pedacinho de Minas Gerais. Então, se falar que é apenas essa região, mas claro, falando aqui da pobreza, da miséria, a gente sabe que é região que sofre muito. E para finalizar e deixar a questão sem outra alternativa, ela contribuiu com migração em várias áreas do país. Isso é verdade. Se você vê quem construiu ali, Brasília, mão de obra, a maior parte foram candangos nordestinos. No sudeste do Brasil, muitos nordestinos. No sul do Brasil, muitos nordestinos. No norte do Brasil, muitos nordestinos. Eles migraram para várias regiões. Então, Nordeste aqui na primeira. A segunda é a região mais extensa do país. Bom, já sabes que é o norte do Brasil. Baixa densidade demográfica, Então nós temos floresta densa, heterogênea, clima quente e úmido. É a região da Amazônia. Então ficou aqui o próximo. A região corresponde a 6,8% do território brasileiro, mas é a segunda em importância econômica. Sabemos que é o sul do Brasil, Número 5. Ela apresenta densidade demográfica significativa, com mais de 41 habitantes por quilômetro quadrado. Se destaca o clima subtropical. Facinho. Região mais povoada do Brasil. Qual que é mais povoada? Muito bem, o Sudeste possui 43% da população brasileira. Encontra-se a maior produção agrícola e industrial, assim como uma rede de transporte. É a região Sudeste, que é o coração do Brasil. Facinho. É a próxima. Essa região corresponde a quase 19% do território brasileiro. Pouco povoada, apresenta densidade demográfica de 6,8 habitantes. Foi desbravada no século XVII e XVIII pelos bandeirantes em busca de minérios, metais preciosos. Então ficou o Centro-Oeste. Beleza? Facinho a questão, tranquilaça para você. E vamos aí seguir a nossa próxima questão.
O Sudeste é considerado o coração do Brasil, possui o maior PIB, maior quantidade de habitantes, maior número de indústrias, dentre outras potencialidades. Considerando os aspectos naturais dessa região, assinale as alternativas corretas. 1. O clima predominante é o tropical de altitude. Sim, porém é comum observarmos áreas com clima tropical litorâneo e em menor proporção com semiárido, semiúmido e subtropical. Sim, temos todos esses climas. Os dois climas predominantes, para ser sincero, é o tropical de altitude e o semiúmido, que vão predominar nessa região. Beleza? Vamos à próxima. A vegetação dessa região foi muito devastada. A predominante é o cerrado, que foi pouco degradado. Não é alunirado. A vegetação predominante é o cerrado e a Mata Atlântica. Em proporção é bem parecida entre elas nessa região. Porém, todas foram devastadas, muito devastadas, seja pela expansão da agropecuária, seja pela urbanização e pela industrialização. A 02, errada. A próxima, a hidrografia é rica. Destacamos a Bacia de São Francisco, a secundária do leste, a do sul-sudeste, que em sua maioria são perenes, endorreicas e de foz estuário. Sim, também podemos destacar a Bacia do Paraná, que é muito importante nessa região, mas está correta. A próxima. O relevo da região é bastante acidentado, com o predomínio de planaltos. As serras pelo litoral e as chapadas para o interior se destacam em meio às pequenas planícies. Verdadeiro, o Planalto Central, pegando mais parte de Minas Gerais ali, muitas chapadas. Para o litoral, mais serras e pequenas planícies costeiras ali, beleza? Facinho a questão. Verdadeira. A próxima, o clima da região possui escassez de chuva no verão. Não, né? A escassez de chuva no clima semiúmido e no tropical da altitude, que pega grande área dessa região, se dá no inverno pela diminuição da atuação da massa equatorial continental, beleza? Principalmente nas praias de Janeiro e Espírito Santo, né? Falso. Então, revisando para você, nós temos aqui a verdadeira A16 está errada, só para lembrar. Nós temos também a 4 errada. As demais aí são certas. A 1 certa, a 4 certa e a 8 certa. 8, 12, 13. Facinho, né, querido? Vamos embora. A próxima aí, ó. Aqui nós temos as sub-regiões nordestinas. Então vamos ver qual que é correta. A área 3 é grande produtora de café e cacau, graças ao seu solo tipo massapé. A área 3, para você lembrar, é o sertão. E lá é o litossolo, o solo raso e pedregoso. O massapé fica pelo litoral. Errada. A B, a área 2 constitui uma faixa de transição, produtora de milho, arroz, feijão e mandioca. O 2 é o agreste. O agreste é uma área de transição? Tem agricultura? Tem. Produção de milho, arroz, feijão, mandioca? Sim, Temos ali uma policultura, muita subsistência, Alguma, assim, produção comercial também, mas é verdadeiro isso. O 2 é o agreste e é uma área de transição que produz esses produtos. 2, já sabemos ali, na verdade, a letra B é a correta. Mas vamos conferir as demais aí porque estão erradas. Na área 4 ocorre a produção de cana-de-açúcar e também a extração de látex. A 4 é o meio norte e economia baseada no extrativismo, sim, mas de Babaçu e Carnaúba. Então, errada. Todas as áreas numeradas no mapa pertencem ao polígono da seca, que tem como principal característica fisiográfica a existência de desertos. O polígono da seca, ele pega grande parte, mas ele não pega a zona da mata, o 1. Ele não pega a área 1, que é a área litorânea, uma área úmida. E nós temos aqui, na verdade, áreas de clima semiárido. Não dá para identificar bem como um deserto, porque tem um momento de chuva nessa região. Então, D, errada. A área 1 produz uvas de excelente qualidade, concorrendo com as áreas, do Vale do Vinhedo, do Rio Grande do Sul. A área, por incrível que pareça, produtora de uva que concorre não é o litoral, e é o sertão nordestino, a área 3, beleza? Então, facinho a questão, letra B, a nossa alternativa correta. Tranquilo, meu alunado? Essa foi a nossa revisão de regiões. Tranquilo, o objetivo aqui não é pressionar e sim dar confiança para você, revisando alguns aspectos importantes. Beijão, até a nossa próxima revisão, aluno. Valeu!